Buenas! Começando mais um podcast Estação 29, eu, José Mauro Batista, meu colega Rodrigo Dias e nosso patrocinador, o Brechó Antiquário e Restauro Bela História, que fica ali na Olavo Bilac 415, ali uma quadra da Praça dos Bombeiros. E o nosso podcast, né, Rodrigo, está aí aberto para mais patrocínios. Isso, quem então quiser anunciar no nosso podcast pode contatar através das redes sociais do site Paralelo 29. E lembrando, como sempre, né, quem assiste os nossos vídeos, né, através do portal do YouTube, procure pelo canal Paralelo 29 e lá estará disponível toda sexta-feira um novo podcast. E não se esqueça de se inscrever no canal também, que ajuda a divulgar o nosso trabalho e sempre vai receber as atualizações e notificações do canal. Buenas, a gente está recebendo então aqui o professor Paulo Afonso Burman, ex-reitor da Universidade Federal de Santa Maria, né, e estamos aqui para conversar com o professor. Então seja bem-vindo, professor Paulo Burman. Sim. Boas-vindas aí. Boas-vindas, professor, né? É uma honra receber, né, uma autoridade de uma das melhores universidades, né, do país e já também muito conceituada também no mundo, que é a nossa Universidade Federal de Santa Maria, né, muito bem prestigiada. Então é uma honra partilhar da sua presença conosco aqui. Professor, nós já começamos então, né, sem mais delongas, né, o senhor bastante conhecido aí, 8 anos à frente, né, no comando da Universidade Federal de Santa Maria. Professor, esse desafio em 8 anos, o que deu para o senhor aprender, né, e também aplicar, né, na Universidade Federal? Esses 2 mandatos. Primeiro preciso dizer que é uma satisfação estar com vocês aqui, José Mauro e Dias, né? De estar participando de um espaço tão nobre, importante na comunicação de Santa Maria e da região. Aqui o Paralelo 29 tem trazido contribuições muito importantes aí para debates de temas relevantes para a nossa região. Eu acho que isso precisamos ter mais espaço, cada vez mais espaço para esse tipo de comunicação tão direta e tão objetiva para promover, de fato, uma discussão e desenvolvimento da nossa região. Agora, foram 8 anos bastante intensos, né? Digo que nós não fizemos isso sozinhos, né? Tivemos aí uma equipe muito competente, muito comprometida, né, durante esse período, que proporcionou que a universidade esteja hoje ocupando uma posição de destaque nacional e internacional, de fato, Dias, né? Sim. Nós somos uma universidade de excelência hoje, né? Conceito 5 não é para qualquer universidade no país, é a nota máxima, né, nas avaliações do Ministério da Educação. Do Ministério da Educação, né, professor? Estamos, de acordo com alguns rankings, na 12ª posição, outros rankings nos mostram a 15ª, então variam, né? Eu prefiro, por certo, ficar com o ranking que nos coloca numa 12ª posição entre quase 70 universidades públicas do país, né? Isso é num universo de 2.000 e poucas instituições de educação superior. Então veja que Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, com uma dificuldade logística, que aliás é um tema, não é, que precisa ser bem mais aprofundado em relação às questões logísticas, comunicação, estradas, aeroporto, né? Aeroporto, enfim, né? Todo esse processo que está nos deixando aí talvez um pouco a reboque das demais regiões do estado do Rio Grande do Sul e do país. Mas enfim, isso é um assunto interessante que a gente precisa colocar na pauta aí em um determinado momento. Eu quero reiterar aqui que
a universidade vem cumprindo o seu papel, né? E esse foi o nosso esforço quando nós assumimos lá em 2013, finalzinho de 2013. Né? Foi de 2013 a 2021 as suas duas gestões, né? Finalzinho de 13 a finalzinho de 21. Sim. Em torno do Natal aí sempre há mudança. Aí, né? O senhor já pegou, professor, falando aí, 3 governos, salvo engano, né? Pegou o governo Dilma, Temer e Bolsonaro. Né? E eu lembro, né, que o senhor volta e meia estava ou na Câmara de Vereadores ou mesmo em Brasília brigando contra os cortes. Quantos cortes de recursos a universidade sofreu nesse período que o senhor foi reitor, de 8 anos? O senhor tem esse número, lembra? Quanto tempo nós temos para falar sobre isso? Porque, na verdade, assim, nós iniciamos a nossa gestão olhando aquele orçamento da universidade. Nossa, a gente vai poder realmente fazer um trabalho e tanto com esse orçamento que se tem aqui. E de pronto nós tínhamos o desafio de implantação do campus de Cachoeira do Sul. E tínhamos uma verba destacada para isso. Então, iniciou-se todo o processo de projetos, licitações e tudo mais. Quando as coisas iam para a rua, para a licitação, o governo foi lá, nos rapou, né, literalmente o cofre de investimentos da universidade, às vésperas da licitação do campus de Cachoeira do Sul. Aí tinha que suspender a licitação. Tivemos que retardar a licitação. Mas vejam, então nós iniciamos já no primeiro mandato assim um para de quietos, olha, se segue porque não tem dinheiro, né? Mais ou menos esse foi o recado que nos foi dado. Isso era no governo Dilma ainda. Então a história dos cortes só foi se agravando com o longo do tempo. Né? Em 2014 veio novamente, em 2015 veio novamente, em 16, em 17, em 18, 19, 20, 21 e a gente passou por todas essas tempestades aí. Não, agora vai fechar tudo. Bom, vamos ver, usando a inteligência e a competência da nossa equipe, como é que nós podemos tratar desse assunto. E foi, de fato, com muito trabalho, com uma gestão focada, com uma gestão comprometida, com a responsabilidade sobre o uso do recurso público, que nós criamos o campus de Cachoeira do Sul, orçado em 111 milhões, 115 milhões, e nós não recebemos 20% do valor, e o campus está lá. E como é que ele foi bancado daí? Foi dentro da engenharia do orçamento da universidade como um todo, né? Elencando prioridades, enxugando custos, né? Isso foi absolutamente necessário. Né? Difícil, um processo difícil, nós perdemos espaço no crescimento da universidade e ainda assim, vejam que a universidade cresceu nesse período e cresceu de forma muito significativa. As pessoas não fazem uma ideia, né? E a gente está aqui para isso também, né? Aproveitando, a Universidade Federal de Santa Maria, eu não sei exatamente o orçamento desse ano, mas certamente está em torno de R$1,5 bilhão para mais, né? Porque o orçamento de Santa Maria está em 1.400 e sempre o orçamento da Universidade Federal foi superior. Então, e esses números se definem com o fechamento do ano, né, do exercício, enfim. A universidade tem 35 mil, só em Santa Maria, 35 mil pessoas diretamente ligadas entre professores, alunos. Para dar uma ideia, então, a universidade, só o campus de Santa Maria, ele é maior que a maioria dos municípios brasileiros e gaúchos. Eu queria que o senhor falasse dessa questão aí para o pessoal ter uma ideia da dimensão, né? Se o senhor pudesse fazer um resumo, assim, uma síntese assim, desses números. Na verdade, esse é o número total da universidade, né? Ele varia um pouco conforme o momento em que se extraem os dados do site da universidade. Mas fica em torno disso. 35 mil seria em todos os campos? Todos os campos. Ah, tá. Né? Só em Santa Maria... Santa Maria nós devemos ter aí uns 28 mil, 30 mil alunos. Não, uns 28 mil alunos em Santa Maria. Talvez um pouquinho menos, aí uns 27 mil.
né? Não tenho o dado exato de hoje, né? Nós temos o campus de Frederico Westphalen, com em torno de 1.000 alunos, o campus de Palmeira também em torno de 1.000, e o campus de Cachoeira nessa faixa também. Então, varia um pouco entre graduação e pós-graduação, nós chegamos a isso. Mas, de qualquer forma, o número é muito significativo e realmente dá para fazer essa comparação com a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul. É uma comunidade. Vejam que só no campus sede nós temos 2.000 moradores na moradia estudantil. Maior do que tamanho de Ivorá. Maior do que a maioria dos condomínios aqui de Santa Maria. Acho que não tem um outro condomínio com essa população. Mas, enfim, são 1.900 professores, são 2.500 técnicos administrativos, quer dizer, você tem aí 35 mil pessoas, eu diria que 35 mil famílias diretamente envolvidas com a Universidade Federal. Estou falando de diretamente, mas as correlações de serviços e tudo mais que se estabelecem nesta relação da universidade com a comunidade. Então, de fato, a importância da UFSM para Santa Maria, dentro dessa expectativa do olhar do orçamento, nós já tivemos um orçamento quase 3 vezes maior do que o do município. Hoje está em quanto? Hoje está em torno disso, em torno de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300. Né? Isso é resultado realmente dos cortes que foram feitos. Que ele deveria ser bem maior. Exatamente. Né? E também, dentro desse orçamento, está o salário dos servidores, né? Como um todo, que já faz 8, 9 anos que não se reajusta. Né? A gente coloca a inflação nesse período só sobre o salário, você vai ver que o orçamento seria teria um outro patamar. Além do que o orçamento de custeio de investimento foi reduzido drasticamente. Né? Mas aí, Burman, me diga uma coisa que me chamou a atenção. Anteriormente, a universidade recebia 3 vezes mais do que o próprio orçamento de Santa Maria. Vamos colocar 2 vezes e meio. Mas a quantidade de alunos era bem menor do que é hoje. Né? E como que hoje consegue manter uma estrutura na cidade, né, com um orçamento totalmente reduzido, com um número maior de alunos na instituição? Eu diria que algumas ações da universidade foram limitadas, né? Especialmente as ações de extensão. Apesar da gente ter feito um investimento muito significativo na extensão, essa política de relação da universidade, que ela atua diretamente com a comunidade, que tem um outro modelo de ação da universidade, que é a formação profissional, que não é uma atuação direta com a comunidade, a formação dos nossos profissionais, a parte da pesquisa, que também não estabelece uma nítida relação com a sociedade. Para muita gente isso é uma coisa distante, vaga, né? Nós só percebemos a importância da pesquisa e da ciência em momentos de crise, como foi o momento da pandemia, né? De fato, a universidade foi muito presente nesse momento, não apenas através do hospital universitário, mas através dos seus laboratórios que estiveram em operação durante esse período. Por exemplo, os testes de diagnóstico de Covid nesta região foram praticamente todos eles feitos dentro da Universidade Federal de Santa Maria, em parceria com a UFN. Sim. Professor, e aí eu faço uma pergunta, porque a gente ouve o seguinte, a cidade de Santa Maria, né? Parece que ela conhece mais a UFSM pelo hospital universitário do que a própria universidade ali. Parece que fala-se que é um muro invisível, né? Que a universidade é distante da comunidade de Santa Maria, né? E eu queria ouvir sua opinião sobre isso. É natural que você pense assim, né? Que a universidade tem também, a academia tem também um determinado... não é propriamente a soberba, mas um olhar um pouco, né, elevado sobre as questões que envolvem o município. No entanto, a universidade está, ela não parece, mas está, ela pode não parecer, mas está imbricada nos problemas da cidade e da região, nos problemas do país. Né? Por que se faz pesquisa? Para resolver as questões que são importantes para a comunidade, para as pessoas, para a vida das pessoas. Então, isso é muito mais uma lenda, né, do que propriamente uma realidade. Veja, o Geoparque da Quarta Colônia, o Geoparque Caçapava, são 2 dos maiores projetos de relação
da universidade com a comunidade, dos maiores projetos de desenvolvimento regional. Junta com isso a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, que eu ainda vou continuar chamando de Agitec. Agitec. Né? Mudou o nome, né? Mudou o nome, mas acho que sim. O nome original é esse, acho que esse traduz realmente o que é a Agitec. As incubadoras... Né? São lá hoje quase 60 empresas incubadas dentro da universidade, né? Gerando empregos diretos lá e projetando essas empresas para entrarem, né, em operação formal, no mercado como um todo, gerando emprego, gerando renda. Eu ouvi uma ocasião uma autoridade num evento na universidade dizer que nós tínhamos que parar com essa conversa de fixar os talentos, que nós estamos muito orgulhosos de estar exportando os cérebros. E eu, obviamente, tive que me manifestar. Olha, é muito bom que nós sejamos formadores de talentos, sem dúvida nenhuma, mas é muito melhor e muito mais estratégico para o desenvolvimento da região se nós conseguirmos fixar esses talentos aqui, para produzirem e gerarem trabalho e renda aqui, em Santa Maria, na região ou no estado do Rio Grande do Sul. Mas aí, Burman, tem uma questão que é bastante colocada, principalmente em véspera de período eleitoral, né, por alguns políticos, né, e autoridades, que é que a universidade não consegue dar um retorno em projetos, tipo em áreas de infraestrutura da cidade, né, que alguns pensam que teria que ter esse retorno, inclusive dizem a universidade ganha um rio de dinheiro e não tem esse... É sempre colocado em debate isso, né, Zé Mauro, em período eleitoral. E aí eu lhe pergunto, não seria justamente esses projetos de extensão ou existe também uma falta de diálogo dessas autoridades que só vêm em período eleitoral e colocam, né, que é importante isso, e depois não apresentam um projeto também para a universidade? Né? É verdade. Nessa parte final é fechada realmente, né? Eu estive por 8 anos na reitoria e tentamos de todas as formas estabelecer uma relação mais direta com o poder público municipal e com o poder público estadual também, né? Eu acho que muito da minha inabilidade nesse processo a gente tem que fazer esta análise, mas há uma má vontade com a universidade que é impressionante. O senhor fez uma autocrítica aí também, mas, em relação a... Pode ser que a gente não tenha a habilidade de estabelecer essas conexões, pode ser, eu até posso admitir isso, mas há uma má vontade dos poderes municipais e o poder público estadual. Vejam o caso do Hospital Universitário, do Hospital Público Regional. Meu Deus do céu, o maior crime que se fez contra Santa Maria foi ter estabelecido ou desconstruído uma relação do Hospital Público Regional com a universidade. Porque o hospital público que nós temos em Santa Maria hoje é universitário. Sim, eu lembro que foi na sua gestão, né? Olha aqui, nós tínhamos... O senhor queria que a EBSER assumisse no orçamento, o hospital regional, estava, né? no orçamento da União. E o prefeito, na época, era o César Schirmer, era contra, né? Contra. E o deputado Osmar Terra, que era o secretário de saúde, se não me engano. Entrou com essa balela. Houve toda uma conversa eles de que... não queriam que a EBSER, o governo federal, enfim, uma empresa criada pelo governo Dilma, assumisse o regional, né? Vamos colocar os interesses na frente de um processo como esse. Leonel Brizola? Eu disse que eu acho que, e continuo dizendo que isso é um processo criminoso que foi feito. O recurso estava no orçamento da EBSER para a implantação da anexação do hospital regional. Ele passaria a ser um hospital federal. Um hospital federal. E hoje ele atenderia melhor do que ele atende? Com certeza. Porque hoje é o Instituto de Cardiologia de Porto Alegre que... São 300 e poucos leitos disponíveis nesse hospital público regional. E quantos tem funcionando? Não tem 100. Para abrir, né? Sim. Não tem 100. Isso é base, é uma estrutura, um complexo hospitalar público que nós teríamos na região. E o que acontece? Veja, com recurso para a contratação de 700, estou falando de 700 postos de trabalho. Qual empresa trouxe para Santa Maria nos últimos tempos 700 postos de trabalho? Recursos que seriam repatriados da União para Santa Maria. Entraria esse recurso todo mês. Esse dinheiro deixou de entrar, né? Deixou de entrar. Entraria todo mês aqui. Todo mês. Tá? Estou falando de empregos diretos. Tá? Vamos falar na questão da economia. São empregos diretos. Tá? Depois disso, tem as relações indiretas.
os empregos indiretos, o que movimenta, se fala tanto no mercado imobiliário, não sei o quê, são 700, Sim. pelo menos 500 moradias novas. Não foi um bom negócio, então, o hospital regional não ter não foi que o governo do estado está discutindo o instituto de cardiologia, está querendo devolver para o estado. Até porque os casos mais complexos que entram lá vão para o prestaram um serviço importante, sem dúvida nenhuma. Na pandemia, o suporte que nós tivemos ali, mas ele poderia ter sido muito maior se nós tivéssemos o hospital já totalmente implantado. Né? Então, vejam que essa relação ela tem um viés de você querer ou não. Professor, e aí vem... Agora, depois vem uma outra questão. Pode falar. Onde se estabelece a relação nítida, clara, entre a universidade e o poder público municipal, que é o caso do campus de Cachoeira do Sul, que é o campus de Palmeira, que é o caso do campus de Frederico. Quanto mais intensa for a relação da universidade com o poder público municipal, melhores são os resultados para a universidade e para o município, para a comunidade regional. Então você observa o impacto da UFSM em Palmeira das Missões, por exemplo. Observa o impacto da universidade em Cachoeira do Sul. É impressionante. Isso aqui parece que existe desde a criação da universidade, desde a criação, isso não é de agora, né? Quem conhece histórico, então. Quem conhece um pouco dessa história já, a universidade já é bom pelo não mútil, né? E aí que eu quero inserir a outra pergunta. Na sua gestão, assim, o senhor conversou bastante com as entidades empresariais aí, mas eu sei que em outras houve muita briga. Uma das críticas era em relação ao fim do vestibular, né? Que agora retornou. Eu queria que o senhor avaliasse a questão do vestibular, né? Depois eu tenho outra pergunta para fazer ainda nessa área. É preciso a gente compreender, de fato... O senhor concorda com o retorno? Nós tínhamos discutido a possibilidade do retorno quando, no governo federal anterior, houve uma desestabilização do Enem, até uma tentativa de acabar com o Enem. Olha, se vai acabar o Enem, nós temos que ter uma carta na manga, né? Vai de uma hora para outra suspende o Enem, como chegou a chegar a ameaçar de suspender, né? Como é que nós vamos fazer o processo seletivo para o próximo ano? Então temos que ter uma carta na manga e nós vínhamos discutindo realmente... Essa carta na manga seria o vestibular. Seria um processo seletivo nos moldes do PEIS, do antigo PEIS, um processo seletivo seriado, né? E até, de repente, um vestibular propriamente dito dessa forma. Então, isso não é novidade, né? Também não foi novidade, acabou com o vestibular. Nós encaminhamos para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, à época... Em 2014. Em 2014, uma proposta de mudança no sistema. Nós queríamos e propusemos 30% das vagas para o SISU e 70% continuaria dentro desse processo de vestibular e processo seletivo seriado. O que aconteceu? A gente tinha assumido, ainda tinha algumas dores do processo eleitoral, né? E houve uma movimentação, uma articulação, mais ou menos como essas que acontecem no Congresso Nacional, né? Diz, não vão aprovar esse projeto da reitoria. E foi para o plenário um parecer rejeitando completamente a possibilidade de mudança. Então, é bom que se registre isso historicamente. A gente já falou sobre isso várias vezes, mas é bom relembrar esse assunto, já que tu fizeste essa provocação. Então foi feito foi rejeitado. Durante a sessão, os estudantes, a bancada estudantil, pediu vistas ao processo. Antes do processo entrar efetivamente em discussão, né? Então, ao parecer da comissão de rejeição total, o estudante levantou a mão, pediu vistas, levou para casa, fez um parecer, não com 30%, com 100% das vagas para o SISU. E foi isso que acabou passando. E passou assim com larga vantagem. Aí o que cabe à reitoria? O que cabe à reitoria fazer? A proposta de fim do vestibular na época, enfim, não partiu da reitoria. Partiu foi nesse processo. Foi do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. No CEP. Ah, sim. O que faz o reitor ou a reitoria?
numa situação como essa? Acata. E faz cumprir. É o executivo. O legislativo vai ao conselho. A sua gestão, no caso, foi acusada injustamente de terminar com o vestibular, então. Havia outros interesses nesse processo. Né? Enfim, os objetivos foram alcançados. Era de realmente colocar uma marca de que eu teria acabado com o vestibular. Eu acho que até, em certa medida, não foi ruim, viu? Porque... O senhor acha que a volta do vestibular era positiva ou negativa? Eu acho que pode ser uma coisa boa. Né? Pode ser uma coisa boa. Depende muito das políticas públicas que o governo federal vai implantar. Nós somos uma universidade federal, estamos sujeitos ao Ministério da Educação, então é difícil de fazer uma colocação nesse sentido. Podemos invocar aí a autonomia universitária, né, para decidir qual é o melhor modelo. E isso é possível. Tanto é possível que está sendo feito. Né? A verdade é a seguinte, Zé Mauro Dias, e nossos telespectadores aí. Né? Eu ia perguntar da Expofeira, que foi outra questão que envolveu a associação rural. O processo seletivo tem que estar sempre sendo revisto, reavaliado. Nós estamos falando de 2014, já são 10 anos. Né? Quase 10 anos se passaram dessa... Então tem que ser reavaliado. É óbvio que tem que ser reavaliado. A cada 5 anos, a cada 2 anos, é preciso rediscutir um processo seletivo. Importante, uma parte importante para a formação, para a qualidade do ensino superior. Tá. Desculpa, eu acabei cortando eu já perguntando, né, a questão da Expofeira, que era realizada lá dentro da universidade, né? E na sua gestão parou de ocorrer, né, a Expofeira lá e setores empresariais ligados ao agronegócio criticaram esta e até hoje criticam, e até hoje critico, né? E vão continuar criticando para sempre, né? Com que base assim foi tomada esta decisão? Primeiro que é um espaço público, né? Um espaço público que tem que servir ao interesse público, não ao interesse privado, né? Mas, de qualquer forma, já havia uma decisão anterior da reitoria da universidade, a gestão que me antecedeu, onde comunicaram à Prefeitura Municipal que seria o último ano da realização da Expofeira. 2012. 2012. Decisão. Havia um movimento do Ministério Público Federal cobrando da universidade em relação à existência no espaço público de instituições privadas sem uma conexão, porque os contratos de comodato daquelas empresas tinham vencido e, portanto, estavam irregulares. E a gente foi tentando conduzir, construir, chegou a um ponto, não é possível mais, não tem mais como. Então, fomos notificando as empresas que tinham os comodatos com a universidade, que a universidade não iria mais renovar, já tinham se passado 20 anos, e conforme os contratos, nós tínhamos que seguir aquilo que estava estabelecido. Paralelamente a isso, nós criamos a Agência de Inovação e de Transferência de Tecnologia, a AGTEC, isso que nós comentamos há pouco, para aquele espaço. Sim. Um espaço no centro do campus da universidade. Imagina que toda a manutenção daquela área, energia, água, limpeza, segurança, o ano inteiro, quem pagava? A universidade pagava. Os cofres públicos, o dinheiro público pagava aquilo. E como era um retorno direto aquilo ali? Né? Mas enfim, mas nunca foi colocado na mesa isso? Sempre. Mas que isso é hoje na cidade como se fosse uma lenda urbana que... Né, uma lenda urbana, é bem uma lenda urbana mesmo. Bom, nós, ao mesmo tempo que nós colocamos a ideia da AGTEC, nós discutimos e colocamos para as pessoas envolvidas com a ideia da Expofeira, inclusive o município, a oferta de uma área, na área nova, na Estrada dos Pains, de 60, na verdade eram 90 hectares, para construir ali um parque de exposições. Imagina, nós estamos falando de 90 hectares na Estrada dos Pains, com acesso direto ao 287, asfaltado, pronto,
para estabelecer ali um parque nos moldes de tantos outros parques de exposição que nós temos espalhados pela região. São Pedro, São Cepé, a nossa Expo Direto, aí Não Me Toque, Júlio de Castilhos, bom, né, Faxinal, que está tendo lá agora a Expo Fax, a Agudo, todo mundo tem um espaço. E nós não temos. E nós temos que ser dentro da universidade, no coração da universidade. E o senhor disse isso para o sindicato rural? Sem dúvida. E eles não gostaram? Tivemos 2 ou 3 reuniões para tratar disso. Apresentamos um projeto, um croquis do que seria. E eles não aceitaram? Não. Não houve qualquer resposta positiva. Pelo contrário, né? Depois acabou a reunião, saiu da reunião, e aí os impropérios foram ditos e falados e anunciados da imprensa e tudo mais. Então, assim, ó, a gente precisa entender quais são os interesses que estão por trás dessas manifestações. Professor, por falar em impropérios ou coisa e tal... Aí virou a lenda urbana mesmo. Eu vou lhe fazer uma outra pergunta, né? Isso, né, teve um grande empresário do varejo aí que comentou isso aí aqui numa instituição vizinha, de que as universidades públicas, e a gente viu isso já se referir ao UFSM lá. O senhor já testemunhou ou participou, desculpa a pergunta, né, de alguma balbúrdia com maconha, sexo, essas coisas? Perguntar, né? Pô, que pergunta é essa aí? Obviamente que não, né? Obviamente que isso não acontece na universidade, né? Sim. O que a universidade é? A universidade é o extrato da sociedade. O que acontece aqui, acontece lá, né? Entende? O cigarro, a bebida, né? A droga. Ocorre como em qualquer lugar. Desafio, alguém viu na universidade estudantes ou servidores correndo pelado por lá? Pois é que se espalhou, né? Isso é uma fake news, e né? até eu acho que uma coisa que se espalhou também, né? Não sei se é uma marca, mas também o Burma, na sua gestão, de ser considerado, vamos supor, um reitor comunista. Barbaridade. Né? Eu sou um trabalhista, né? Pois é. Eu sou um trabalhista, né? Enfim, não tenho absolutamente nenhuma vinculação, mas, enfim, nas ideias talvez se aproximem em algumas frentes. De algumas bandeiras. Professor, para a gente avançar um pouquinho... Isso aí faz parte, né? da tentativa de se criar um mito para desconstruir uma imagem. Né? É isso. É muito claro isso. E digo, mais uma vez, há muitos interesses dentro desse processo. E seriam setores dentro da própria universidade mesmo, professor? Não, em certa medida, não posso dizer que não. O senhor acha que a cidade defendeu, né, nessa ocasião específica desse empresário do varejo e em outras ofensas aí que a universidade recebeu aí, a Santa Maria, suas entidades defenderam a universidade assim como deveriam, ou o senhor acha que ficaram devendo? Devendo. Ficaram devendo. Algumas foram no mínimo omissas. Né? Sim, porque repercutiu muito negativamente, né? Para as pessoas que fizeram isso, para as pessoas que inclusive testemunharam isso e até sorriram quando houve essa fala imprópria, totalmente inadequada, descabida, doida, desvairada. Né? Professor, para a gente está quase chegando no nosso tempo aí, mas eu queria fazer, para a gente ter mais 3 perguntas aí, né? Como é que o senhor viu hoje a questão da evasão nos cursos, na universidade, né? E essa rediscussão do futuro dos cursos, enfim, a possibilidade de cursos fecharem. Eu só quero fazer um pequeno parênteses, se me permite, sobre essa situação da Expofeira, que precisa de uma vez por todas ficar nítida para a população em geral. Né? A Expofeira ocupava aquela estrutura toda 10 dias por ano. E a universidade bancava o funcionamento dessa estrutura o ano inteiro. Durante esses 10 dias, a universidade não tinha acesso ao local. Não sei onde é que foi estabelecido isso, mas foi estabelecido e pronto. No lugar da Expofeira, nós colocamos lá a Agitec,
Como eu disse, são quase 60 empresas hoje alocadas lá, gerando emprego, gerando renda 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, daí dá para a gente fazer um balanço, né? E além do que, né? A universidade não tirou a Expofeira, nós oferecemos uma outra área. Olha, está aqui. Os prédios que haviam da Expofeira, tirando as mangueiras onde se faziam os remates e tudo mais, estavam totalmente depauperados. Ao invés de reformar, construiria num outro local. As próprias empresas fariam isso. Numa nova contratação. Então, vamos desmistificar isso, né? Enfim, se for o caso de debater com essas lideranças, eu estou à disposição para conversar sobre isso, porque é aberto. Mas, enfim, agora para a evasão. Voltando da questão da evasão e o futuro dos cursos acadêmicos. A evasão é uma análise difícil de ser feita. Os índices de evasão eles não são 100% seguros. Mas que há. Hoje, Burman, em quantos por cento estaria essa evasão? Para mim, evasão é uma coisa que, sim, só é confirmado a desistência. Desistência saiu do sistema. Mas no período que o senhor foi reitor, teria alguma estatística que a universidade trabalha em cima? É muito difícil de fazer esses cálculos, sabe? Porque, como eu disse, são variáveis. Você sai de um curso, entra no outro, daqui a pouco você muda para o outro, quer dizer... Mas continua no sistema. Continua no sistema. Tem aqueles que desistem mesmo e saem totalmente do sistema. É um dado preocupante, sim, e isso remete à tua segunda pergunta, à tua segunda observação. Qual é o futuro, né? Qual o futuro? As instituições têm que se reinventar. As universidades vão ter que se reinventar, as públicas e as privadas, né? Algumas já estão fazendo isso num ritmo um pouco mais acelerado. Agora, nós não podemos cair nessa onda de que tudo é inovação e empreendedorismo, né? Parece que a inovação e o empreendedorismo vão resolver todo o processo. Não vão. É importante que a gente tenha essa leitura, essa mentalidade de empreendedor, de empreendedora, né? De inovador, de inovadora, mas há uma análise um pouco mais profunda a ser feita nisso. Qual o comprometimento daquilo que a universidade gera com a sociedade, com a comunidade. E aí entra a possibilidade, a necessidade que nós temos de rediscutir, inclusive, as formações, né? O período de formação, o jovem hoje quer uma resposta muito mais rápida. Os cursos encurtariam o tempo? Talvez, dependendo de uma análise, sim, mais objetiva, utilizando toda a tecnologia que está à nossa disposição. Né? Talvez a gente tenha que inovar, talvez não, a gente precisa inovar no campo da formação, sem dúvida alguma. Que cursos o senhor acha hoje, na sua visão, assim, que poderão desaparecer? Não quero ser injusto nem catastrófico, né? Acho que é bom a gente não... As coisas estão mostradas aí. É difícil, por exemplo, né? Hoje você vê um índice de evasão, já que você fala, vocês falaram em evasão, na formação de professores. Sim. Por que acontece isso? Primeiro, a formação de professores... A professor não é uma carreira hoje que um jovem olha e diz, bom, eu quero ser professor. São poucos que fazem isso. Até porque a minha geração, né, sou mais novo, acho, da mesa aqui, sempre foi pregado para nós que professor ganha mal, que é desvalorizado, né? Eu acho que esta é uma realidade dura. O jovem entra, olha, analisa, olha, eu vou ficar 4 anos, 5 anos aqui e projeta o seu salário lá na frente. Quanto é que eu vou ganhar mesmo? Qual é o piso que se discute se paga ou se não paga? Tá mais fácil fazer dancinha na internet e ganha mais. O que eu digo, muitos deles, olha assim, bom, olha para frente do prédio da faculdade, vê uma banca de cachorro-quente, diz, bom, o camarada aqui vai ganhar mais do que eu, professor, não há nenhum problema, né? O problema não é que o cachorro-quente ganha... É o professor que ganha pouco. Ganha bem, é o professor que ganha pouco. Isso é uma realidade. Tem professor que faz 4, 5 contratos para poder ter um salário digno. Ele faz e fica de manhã das 8 às 10 numa escola, e aí às 11 ele tem uma aula na outra, e à tarde ele tem uma aula num outro município, e à noite volta para a sede, enfim. Então essa carreira não é atraente. Além disso, nós estamos tendo aí um outro processo,
que é a formação de professores via EAD. O que é, assim, terrível, sob o ponto de vista da formação de qualidade. Por quê? Não é que a formação de EAD seja ruim. É que o sistema não tem controle de qualidade. Então, se acaba realmente baixando a qualidade da formação. Então, daí tu começa a olhar os índices de evasão ali no ensino presencial. No entanto, a evasão no ensino à distância é muito alta. É muito alta. É em torno de 75% de evasão. Bárbara. Professor, são discussões profundas. O senhor recentemente deixou a diretoria, ou direção geral da Secretaria Estadual de Educação, o governo Leite, né? E o senhor fez uma carta bastante forte ali, justificando a sua saída, né? Entre as críticas está essa questão de não conseguir o que o senhor diz, uma educação libertadora. Queria saber o que realmente está por trás dessa sua saída aí. Isso tem a ver com a minha saúde. Lembrando que o professor, né, foi um ato falho do é filiado ao PDT, né, e preside o PDT aqui em Santa Maria, né, mas enfim, sua saída, né, da SEDUC. O PDT é a base do governo, né? Então, em janeiro, na verdade, em dezembro, eu começar a discutir, olha, precisamos da tua ajuda aí, quem sabe tu não quer participar de um espaço na Secretaria de Educação, a educação é importante para o partido. E a gente foi construindo de tal sorte que em fevereiro eu assumi a função de diretor-geral na Secretaria de Educação. O que de pronto, né, me surpreendeu. Né? Surpreendeu porque a estrutura organizacional, vamos dizer assim, colocava a direção-geral no... Eu vi que o senhor critica a questão de obras que não eram concluídas. Então, a direção-geral, dentro da estrutura, ela não tinha papel. E não tem papel até hoje. É um cargo político. É um cargo político vazio. Vazio, totalmente vazio. E eu acho que é uma lástima isso, porque isso é vazio... O senhor não esperava encontrar isso quando foi para lá? Vazio a partir de janeiro, né? Quando o governo entendeu que, esse cargo a gente vai dar para algum partido político, nós vamos esvaziá-lo. Fizeram isso, sem cerimônia. Fizeram mesmo. Né? Eu disse isso assim, muito tranquilamente. Minha relação com a secretária sempre foi muito aberta, sempre fui muito franco, secretária. Não faz sentido o que eu estou fazendo aqui. Né? Eu estou como um office boy de luxo aqui. Né? Não faz sentido. Para mim, não faz sentido para o partido, não faz sentido para a secretaria nem para o governo. Muito menos faz sentido para as pessoas que precisam de respostas da educação. Aí entra a questão que eu pontuei ali. Nós temos um passivo. 12 pontos. Nós temos 12. Número do PDT. E não foi por acaso. Né? A questão das obras. Né? Nós temos passivo de obras de 8 anos, de 9 anos. O Bilac é um exemplo? Bom, está aí o Bilac. Está mostrando. Eu falei isso várias vezes lá dentro da secretaria, inclusive para a Casa Civil. Olha, a educação não tem que fazer voto de pobreza. Se faz educação com investimento. Sem investimento não tem educação. Então, o que faz sentido você entrar numa escola e ter que estar olhando, onde é que é a saída aqui, porque é fio caído, é goteira pingando. Desses 12 pontos, professor, tem esse aí, né? Qual que o senhor mais destaca além desse aí? Eu acho que a questão das obras, da educação integral, o ensino integral, em tempo integral. O Rio Grande do Sul construiu, no período do governo Colares, coincidentemente, é um trabalhista, o governador Colares, foi um grande trabalhista, foi o último governo que investiu realmente em educação no estado do Rio Grande do Sul, investiu seriamente, construiu 94 CIEPs, modelo das escolas CIEPs do Rio de Janeiro, do Brizola e Darcy Ribeiro. E onde é que estão esses 94 CIEPs? Desses 94, deve funcionar hoje uns 20, mais ou menos. Um é o Paulo Laudo aqui, né? E o governo se debatendo, secretaria se debatendo... Não funciona bem como o CIEP, né? Mas... E o governo do estado se debatendo para implantar ensino de tempo integral, 150 escolas até o final do ano. Eu disse, secretária, vamos retomar a ideia do CIEP. As escolas cívicos militares o senhor também critica, né? Obviamente. Foram criados no governo Bolsonaro. Por quê, professor? Porque é um modelo que não tem relação com a formação pedagógica que a gente imagina que tenha que ter. Né?
O Estado, por que se criaram as escolas cívico-militares? Porque o Estado, de uma maneira geral, abriu mão do processo. E não tem espaço vazio. Nessa situação. Mas há um componente ideológico aí das escolas. Sem dúvida. Tem um componente ideológico que enfrenta diretamente o componente pedagógico. Né? Nós temos as escolas militares que têm um projeto pedagógico. O Tiradentes, o Colégio Militar tem um projeto pedagógico. As escolas cívico-militares não têm. É diferente. É uma outra proposta. É uma proposta mais, diria assim, ela é doutrinadora, né? Com um viés de militarismo mesmo. E nós não precisamos disso na educação. Mas, professora, além das não é escolas... essa a necessidade que o país tem em relação à educação. Mas além das escolas cívicas, mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né, e já existe um debate em cima disso. O governo aqui ele é um governo com um perfil mais de terceirizar as suas atividades públicas, né? Não seria a educação também um campo que o governo, em vez de destinar mais investimentos para as escolas, de enxugar isso e futuramente também entregar elas para a iniciativa privada? Esse é um projeto que vem de longa data. De longa data. A ideia de privatização da educação é um processo de longa data, isso é dos anos 90 ainda. E é lastimável, né, que esteja se projetando esse tipo de situação. E isso está caminhando. Nós precisamos estar bem atentos que está caminhando. Não são poucas as instituições que estão com seus tentáculos dentro da área da educação, inclusive no Ministério da Educação em Brasília. Não são poucas as instituições privadas que, a título de cooperação... Querem cobrar as universidades públicas, né? Não só as universidades, mas também as escolas, sim, né? Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis nesse processo. Tu pode colocar uma consultoria gratuitamente aqui, mas ali adiante tem um gancho que eu vou ter que contratar sem exigência de licitação. E aí, né, as consequências elas vão se tornando insustentáveis. Estamos falando no Ministério da Educação, para sair do foco do governo do Estado, dessa Fundação Lehman, com um orçamento, orientadora de um orçamento de 8 bilhões de reais. É muito dinheiro. Entende? Será que a estrutura do governo federal, os talentos que nós temos espalhados pelo país, não tem no serviço público uma possibilidade de ter esse tipo de construção própria dentro do governo? Precisamos chamar esse tipo de agente privado. Aliás, não vamos esquecer, né, que a Fundação Lehman, o grupo Lehman, está por trás do escândalo das lojas americanas. Perfeito. Por que vai dar certo no MEC? Se não deu certo ali. Sim. Professor, a gente está quase encerrando o nosso tempo, mas eu queria fazer uma pergunta. O senhor vai ser, já é pré-candidato a prefeito de Santa Maria, se pretende concorrer o ano que vem? Nós estamos com um grande desafio de reconstruir o PDT em Santa Maria, né, de retomar os rumos do trabalhismo. O trabalhismo em Santa Maria já foi protagonista. Já num passado cada vez mais distante, né? Exatamente. Acho que o último governo trabalhista aqui foi o primeiro do Oswaldo. Eu acho que foi o primeiro do Oswaldo. Que foi em 76, 77, eu acho que foi. Deputado, né? Aqui a gente não tem já faz um bom tempo também. Quer dizer, então, nós temos uma vereadora. O Renan Curtis, o último, acho que foi. Nós temos uma vereadora hoje aqui. No universo tem 22 vereadores. 21 vereadores. 21. Então vejam que nós precisamos retomar esse espaço. O PDT já teve 7 vereadores nos anos 90. Exatamente. Quase um terço. Não, na época não eram 21, né? Eu não estou bem lembrado se era 7, mas teve uma grande, 6, uma grande bancada. Então o desafio nosso é de dar esse fôlego novo para o PDT, uma renovação de ideias e de protagonismo. Eu acho que esse é o grande desafio. Nós precisamos eleger 3 vereadores, 4 vereadores para realmente dar um impulso importante para o partido. E, professor, dentro desse assunto, para nós concluir já,
a educação é um tema muito forte, né, ligado ao senhor por ter sido já reitor e professor há muitos anos na universidade. Se o senhor for, né, prefeito em 2025, provavelmente aumentaria esse vínculo entre a universidade e a cidade? O senhor trabalharia para isso? Primeiro, se eu for candidato. Eu quero saber quando é que o senhor vai definir essa questão. Não há dúvida que é uma necessidade premente de se estabelecer uma aproximação entre a universidade e o município. Não apenas pela educação. Não apenas pela educação. Ganha todo mundo, ganha a população, principalmente as populações das periferias, que têm necessidades impressionantes, tá? De mobilidade, de ruas, de acesso à água, à energia, a uma moradia de qualidade, a importância que se tem aí dentro desse processo de através da universidade, fortalecer as lideranças comunitárias, de contribuir na organização dessas comunidades, enfim, e aí estabelecer essa aproximação com o poder público. É importante que nós tenhamos as lideranças comunitárias envolvidas num processo de reorganização da cidade, de reorganização do município. O nosso interior, como está distante da cidade, né? Eu posso falar isso dessa parte de distanciamento do núcleo central com os nossos campi. Quando nós assumimos, havia um distanciamento grande dos campi. Lá de Frederico com Palmeira parecia que era uma distância intransponível. Uma das coisas primeiras que nós fizemos foi buscar esta reaproximação. Não se encurta essa distância fisicamente, mas se encurta com uma melhor relação com aquelas comunidades lá de Frederico, de Palmeira, de Cachoeira, de Silveira Martins e tudo mais. Assim foi feito. E isso precisa também acontecer nas nossas comunidades do interior e nos bairros da nossa cidade. Perfeito, professor. Eu vou chamar mais uma vez, já para a gente encerrar, né? O nosso patrocinador, Bela História, Antiquário e Brechó. Né? Ali na Olavo Bilac 415 é uma quadra da Praça dos Bombeiros, né, Rodrigo? E a gente continua com o espaço aberto para... O professor já conhece o nosso patrocinador, né? Continua aberto para patrocínios aqui. Rodrigo. Então, mais uma vez agradecer, né, pela disponibilidade do professor Paulo Burma de participar do nosso podcast. A casa aqui está sempre aberta, né, para outras ocasiões, né, Zé Mauro? Com certeza, tema da educação, temas da cidade são temas importantes. E então agradecemos a sua participação. E você que está assistindo ou irá ouvir através do Spotify, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal do Paralelo 29. No YouTube e no Spotify. Né? No YouTube e no Spotify. Até toda sexta-feira, às 19 horas, sempre um novo entrevistado participando aqui do nosso bate-papo aqui do Estação 29. Até a próxima, um forte abraço. Abraço e obrigado, gente.